Boa noite, família brasileira. Boa noite, você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. É bom mais uma vez estarmos aqui, nos encontrando no Além da Notícia. Sempre temas importantes de atualidade. E para começar o programa de hoje, antes ainda de entrarmos na temática proposta, eu gosto sempre de fazer uma menção ao que a gente está acompanhando no dia a dia, não é? Esta semana começou com uma polêmica que conseguiu desviar nossos olhares das habituais manchetes sobre a corrupção na política. Eu estou falando da exposição fotográfica no Santander Cultural, em Porto Alegre, bancada com dinheiro público. Além de ser de extremo mau gosto, é pornográfica e, portanto, deveria ter restrição a menores de 18 anos e não tinha. E eu diria mais ainda, para mim, e cada um tem o seu gosto. Para muita gente aquilo ali é arte. Eu também posso até considerar arte. Mas uma arte grotesca, uma arte decaída. Aliás, nem mesmo a arte surgida com o fim da Idade Média e o início do mercantilismo, naquela onda de libertinagem em que o nu foi exaltado, chegou a ser tão brutesco. Eu entendo e concordo que a livre manifestação do artista e a liberdade de expressão devem ser respeitadas. Mas aqui nós temos uma questão. Atualmente, em nosso país, bipolar, o que menos importa é a gravidade do que se faz. Importa mais quem faz. Se quem faz é do meu partido, então é lícito. Mas se não é do meu partido, vou atacá-lo. Como o autor Gaudêncio Fidelis é ligado a partidos de esquerda, então os defensores das crianças, dos animais, dos negros, não viram nada demais naquela exposição. Talvez o motivo seja o forte ataque à fé e à moral cristã, que oferecem a este mundo simplesmente o alicerce sobre os quais se construiu o direito, a educação, a economia, a ciência, o sustento da nossa civilização. Que grande mal fizemos. A Justiça Federal, hoje, já foi publicado, negou uma ação popular que pedia a reabertura de tal exposição. O despacho foi assinado pela juíza Thais Helena Della Justina, da 8ª Vara Federal de Porto Alegre, em caráter liminar. A mostra foi acusada de apologia à pedofilia, zoofilia e ainda promover a sexualização de crianças. Mas tem mais, não se tocou aqui na ofensa à religião, que é um crime gravíssimo, segundo nossa Constituição. Mas vamos lá. O tema do programa de hoje não será somente este. Nós vamos falar sobre ideologia de gênero. E para conversar sobre este programa, ou sobre este tema no programa, tenho aqui duas convidadas que já quero apresentá-las com muito gosto. Eu tenho aqui Mariglauce Wegener, que é psicóloga do projeto SAVE, conhecido como Tuca, carinhosamente Tuca, é melhor chamar assim. Bem-vinda, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Primeira vez aqui, obrigado. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, muito honrada de estar aqui com vocês. Também agradeço a presença de Ana Paula Carreira, advogada também do Projeto SAVE, bem-vinda. Muito obrigada, uma alegria poder participar, esperamos contribuir. O que é o Projeto SAVE, por favor? Nós somos uma rede que nós nos reunimos e estudamos temas que hoje nós entendemos que são temas que vão de encontro à família, à vida, contra as crianças, exatamente, ideias que têm vindo, uma ideologia que tem vindo contra os alicerces da nossa sociedade, que são alicerces judaico-cristãos. Né? E nós vemos isso hoje vindo contra nós e de uma forma muito violenta, visando principalmente as crianças. Isso que nos preocupa. E o SAVE é um grupo de pessoas que estuda e se propõe a ir falar onde nós formos convidados, como estamos aqui hoje, né, para esclarecer às pessoas o que está por trás disso, o que tem acontecido e como a vida da criança está sendo atacada. Porque o objetivo é pegar a criança o mais cedo possível e deturpar a mente dessa criança, anulando a sua identidade. Né? Bom, e vocês estão identificando que isso ocorre no presente, não é isso? Sim, exatamente. E vocês estão preocupadas, portanto, com essa questão da ideologia de gênero? Extremamente preocupadas e também em função da BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que está para ser aprovada, né? Já tivemos a 5ª audiência pública, que foi agora dia 11, e ela contém dezenas de passagens tratando sobre a ideologia de gênero e nós estamos preocupados e desejamos que seja retirado.
Pois bem. Olha, gente, para já também termos aqui uma introdução sobre este tema, eu gostaria de trazer um convidado a quem nós pedimos uma contribuição na reflexão de hoje, que é o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, em São Paulo. Pedi a ele que nos fizesse porque ele é um estudioso também desse tema da ideologia de gênero, e pedi a ele que nos fizesse uma introdução sobre este assunto. Padre Eduardo, bem-vindo, boa noite. A ideologia de gênero é a ideologia segundo a qual a identidade de gênero é entendida como uma construção social, uma construção cultural, independente e aleatória do nosso corpo, da nossa identidade corpórea. Ela seria uma identidade que o sujeito mesmo desenvolve, mas sem jamais estabilizá-la. De fato, os ideólogos de gênero não acreditam que a identidade pode ser estável. Eles não acreditam que a identidade pode ser definida. A identidade é fluida, é evanescente, é sempre variável, ela jamais pode ser fixada ou estabilizada em sujeito algum. Porque, ao sê-lo, ela poderia ser coisificada, o sujeito poderia se tornar manipulável. Portanto, ao fim e ao cabo, segundo a ideologia de gênero, não existe uma identidade humana propriamente definida. Todas as identidades são ficções que o sujeito cria, ou melhor, são ficções que criam a aparência do sujeito. O próprio sujeito jamais é alguém cuja sua identidade seja estável, mas está sempre em movimento. É, como dizia uma música brasileira, uma metamorfose ambulante. Obviamente, essas ideias não podem ser ensinadas por um adulto de maneira eficaz. Por isso, os ideólogos de gênero precisam implantá-las através do sistema educacional. Eles querem ensinar as crianças, desde a mais tenra idade, que a identidade de gênero precisa ser libertada da identidade corpórea, que a identidade sexual, a identidade do corpo, não tem significado algum, que ela precisa ser interpretada dos modos mais aleatórios possíveis pelo próprio sujeito. Ou seja, eles querem acabar com a identidade e a própria noção de identidade nas nossas crianças. Gente, eu não sei se... Isso é confuso demais. Confuso demais. Quem conseguiu pensar isto? Então, seguindo aí a linha de pensamento do padre José Eduardo, alguém que eu admiro muito, o que a ideologia ela é um conjunto de ideias e ela não está, esse conjunto de ideias muitas vezes ele não está ligado a uma realidade concreta. Ele está ligado a movimentos, por exemplo, ações políticas, econômicas e sociais. É uma visão de mundo desvinculada da realidade material e concreta. Então, o que acontece? A ideologia vem como uma ideia, uma visão de mundo de pessoas que entendem que as coisas são daquele jeito e que devem ser daquele jeito. Chega nas crianças, a ideologia de gênero é você dizer para a criança que ela nasce um ser assexuado, neutro, e que ela vai decidir no decorrer da vida o que ela é. Bom, sendo psicóloga, com os anos que eu tenho de atendimento de profissão, antes de ser psicólogo, eu tenho anos de atendimento em aconselhamento, né? O que dá equilíbrio ao indivíduo é exatamente quando o indivíduo ele entende a sua identidade e o que ele quer na vida. Bom, eu sou Tuca, eu sou psicóloga, eu sou palestrante, eu gosto disso, é para isso, eu entendo que isso me faz feliz, isso me completa. A Ana Paula é advogada, é a profissão dela que ela se realiza. A ideologia vem para desconstruir isso. Você não é ninguém. Você pode ser, você cresce, o seu filho chega na escola, você ensina que ele é um ser. Não é homem, não é mulher. E aí, ele chega na escola e ele vai ouvir que você pode ser o que você desejar. Você pode ser um dia homem, outro dia mulher, outro dia você pode ser bissexual, outro dia você pode ser hétero, outro dia você pode ser homo, outro dia você pode praticar a zoofilia. Isso é identidade de gênero, ideologia de gênero, entende? É um ataque à identidade do indivíduo. Você não é um ser que sabe quem é na vida. Você é exatamente a palavra como o padre José Eduardo usou, a expressão metamorfose ambulante.
É isso que a ideologia de gênero diz. Vamos agora explicar para quem está em casa como é que surge isto, onde surge isto, de quais cabeças surge isto. A ideologia de gênero ela foi cunhada de uma forma mais direcionada nos anos 60 por um homem chamado John Money. Ele passou a estudar isso e ele foi a primeira pessoa que disse que entendia que nós não nascíamos homens ou mulheres. E ele tinha um grupo de estudo e a partir daí ele começa a desenvolver essa ideia. Nasceram gêmeos e esses gêmeos eles foram circuncidados, uma família, e uma das crianças sofreu uma lesão que fez ela perder o seu membro genital. Um dos meninos, eram 2 meninos. E a mãe fica sabendo disso, não é? Desse médico, ouve falar desse médico que fala que nós não nascemos nem homem nem mulher. A partir daí, essa criança é usada como um cobaia, exatamente. E aí começa essa ideia, se desenvolver mais profundamente essa ideia, que ela vai, digamos assim, de uma forma mais lenta, entrando nos anos 70, 80, quando entra nos anos 90, eles entram com tudo, através das conferências da ONU, no Cairo, e eles introduzem isso. Entendeu? E uma das conferências que foi fundamental, além dessa do Cairo, foi aquela de Pequim, né? Exatamente, Sim. exatamente. Quando foi introduzida a palavra gênero na literatura, nos documentos da ONU, o que estava ali? Que nós não somos nem homens nem mulheres. Então vamos extinguir o sexo, certo? A partir daí vem todo um movimento que exatamente ele começou dentro das universidades. Foram pegos a área de humanas das universidades, psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia, entende? Os nossos filhos, no caso, foram para lá, eu fui para lá e você foi ouvir essas coisas. Se preparou toda uma geração que ouviu isso e hoje entende que a ideologia de gênero é uma coisa saudável. A ideologia de gênero, ela não é um ataque, uma defesa. Digamos assim, quando eu estou falando contra a ideologia de gênero, eu não estou falando contra a pessoa da mulher nem a pessoa do homossexual, não é isso. Porque ideologia de gênero, para um ideólogo de gênero verdadeiro, por exemplo, vamos pegar Judith Butler, que é uma das teóricas mais conhecidas no momento, inclusive da teoria queer. O que ela diz? Para ela, não existe homem ou mulher ou gay. Existe um ser em constante mutação, que pode ser o que desejar a cada dia. Isso é a ideologia de gênero. Então não é um ataque ao homossexual, não é um ataque à liberdade da mulher, não é um ataque ao negro, não é um ataque a nada disso. E eu gostaria de saber, Ana Paula, o quanto esse ataque, ele altera a ordem social, a ordem da sociedade? Porque eu acho que é justamente isso que nós estamos já começando a observar, que pode trazer gravíssimos problemas. Sem dúvida. Problemas. E principalmente aplicado nas escolas, né? Porque quem que é o público-alvo das escolas? São as crianças, né? A desestruturação que isso pode criar a nível social, a nível familiar, é muito grande, é danosa extremamente. O Código Civil, ele estabelece que assim, a criança ela é incapaz até os 16 anos. E hoje, numa sala de aula de ensino fundamental, onde nós vemos a aplicação da ideologia de gênero por vários professores, não todos, né? Mas isso é para tornar familiar para a criança aquela teoria da desconstrução da sua identidade, para que quando ele se tornar um jovem, um adulto, aquilo vai ser comum, não vai ser estranho, né? Porque nós fomos criados dentro do conceito de homem, mulher, macho, fêmea, e hoje isso não existe. Então a desconstrução e os danos pessoais são irreparáveis, né? E a gente não tem como também dimensionar isso. Porque diante da fragilidade de uma criança que está ali absorvendo aquelas informações que recebe dos professores, né? E normalmente uma criança tem o professor como o seu herói, o seu ídolo, então ele admira e ouve do professor em sala de aula que não existe o homem e a mulher, existe um gênero e ele escolhe conforme a forma que ele acordar naquele dia. Então, cadê? E outra, que assim é muito preocupante, essa criança vai chegar em casa
E no relacionamento com os pais, isso pode até gerar um conflito, porque muitos pais, eles não estão, digamos, conhecedores do que de fato é essa ideologia de gênero. E aí, para tratar isso? Problema. Eu tenho aqui uma questão que diz assim, já são os nossos telespectadores mandando perguntas aí no nosso número de WhatsApp, que já está aparecendo aí na sua televisão. Alguém já nos pergunta dizendo assim, pode se identificar, por favor, tá? Gostaria de saber se a ideologia de gênero não é um próprio tiro no pé das alegadas minorias, pois se não se nasce homem e mulher, então não valem as leis de proteção à mulher, o próprio conceito de homofobia seria diluído. O que dizer disso? Eu costumo dizer assim, quando eu estou palestrando e até nesses momentos de interação, exatamente isso, que não é um ataque ao homossexual, porque o homossexual, que ele for consciente e isento de um pensamento político partidário ou político radical, digamos assim, ele vai entender o que a ideologia de gênero é um ataque à sua pessoa, porque a ideologia de gênero diz você não é gay. Você é uma metamorfose ambulante. Hoje você é gay, amanhã você pode ter um relacionamento hétero por um mês, depois você pode praticar a zoofilia por um tempo, ou você pode ter relação sexual com a terra, que hoje tem pessoas que casam com árvore, tem pessoas que entendem que nasceram animais e elas passam a se comportar como animais. Então, isso é a ideologia de gênero. Então, é exatamente isso. A pessoa que, no seu sofrimento da homossexualidade, se a pessoa está sofrendo por isso, e ela entender exatamente, ela abertamente, assim, entender o que é ideologia de gênero, ela vai entender que é um tiro no pé. Um ataque à própria natureza humana. Isso, exatamente. Veja só que atitude, se quiser continuar, pode também, mas só que eu vou para o intervalo, mas antes eu quero trazer aqui o depoimento belíssimo de uma mãe. Olha o que ela disse para nós assim, aqui, ela disse, eu já visitei a escola da minha filha e deixei uma petição assinada com o diretor proibindo que os professores da minha filha introduzissem a ideologia de gênero, uma vez que aqui em Brasília, a Câmara Legislativa retirou do plano educacional o termo. O diretor, que não estava inteirado do assunto, ficou de se reunir com o professorado para alertá-los. Estou de olho. Parabéns a essa mãe. Parabéns a essa mãe. É a Nani de Brasília. Isso que os pais devem fazer, exatamente isso. Tudo bem. Gente, vamos para o intervalo? Sim. E na volta a gente vai ter uma surpresa aqui de um português conversando conosco também, ok? Você de casa, fique atento também e pode continuar participando. A gente volta já já.